Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Neste momento nós vamos dar início à nossa reflexão nessa noite, noite de oração, noite de doutrina, e que a graça do Senhor e o seu Espírito possa estar falando a cada um dos irmãos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas infinitas misericórdias, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui e de podermos, ó Deus, juntos refletirmos na tua palavra. Perdoa os nossos pecados, é a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Gostaria de que você repetisse comigo o versículo 18 do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, que diz o seguinte: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, desde agora, para todo sempre. Amém. E por falar em crescer em conhecimento, eu gostaria de, na noite de hoje, meditar um pouco com você sobre um assunto chamado pelagianismo. Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome. Nós vamos ser rápidos, vamos ser sucintos, porque isso é um assunto que tem muitas nuances e um vídeo aqui ficaria muito longo. Mas o que é o pelagianismo? Pelagianismo é mais uma heresia que surgiu no seio da igreja por volta do século IV, século V, depois de Cristo. Ou seja, ali no final dos anos 300 para o início dos anos 400 da era cristã. Esse nome pelagianismo vem do seu autor, que era um monge bretão. A Bretanha hoje é a Inglaterra. Então era um monge bretão que formulou essa teoria teológica e, por fim, ele foi criticado e condenado pela igreja. Essa teoria dele foi condenada pela igreja no concílio de Cartago, como queira, E foi derrubada essa ideia dele. O pelágio ou pelagianismo era um conceito de que o homem não necessita da graça de Deus para ser salvo. O homem, nesse caso, ele poderia ser salvo por si mesmo. Como? Fazendo obras. Se cada um agisse por atos de fé, de misericórdia, por obras, ele conseguiria alcançar a remissão dos seus pecados e a vida eterna. Ou seja, era só ele imitar a Cristo, assim como Cristo morreu na cruz, assim como Cristo curou, assim como Cristo foi misericordioso. Se o homem agisse dessa mesma forma, ele não necessariamente necessitaria da graça de Deus. Ora, nós cremos de maneira diferente. Em Efésios 2, 8 a 10, diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, essa doutrina de que a obra ela salva, ela é uma doutrina falsa. Ela não é verdadeira, ela não é bíblica. Nós somos salvos pela graça do Senhor, por meio da fé. As obras, elas acompanham aqueles que foram salvos, Então, somos feituras suas para que nós pudéssemos viver em obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas. Boas obras, ou seja, o salvo, ele anda nas boas obras para a qual Deus as preparou. Então, essa ideia aí de não depender da graça de Deus para ser salvo, ela foi por terra já lá naquela época mesmo, naquele período lá, os próprios cristãos da época não entendiam dessa maneira aí, como nós também não entendemos. Passado alguns anos, mais ou menos também pela mesma época ainda, no final dos séculos IV, início do século XV, ou melhor, do século V, da era cristã, surgiu João Cassiano, que é também um monge, assim como Pelágio, um monge também cristão, que discordou em parte dessa teoria teológica de Pelágio. Ele concluiu o seguinte, ele disse, não, tudo bem, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. João Cassiano, ele era da Gália, a Gália hoje é a França, né? E refletindo sobre isso, ele disse que o homem era salvo pela graça de Deus, mas que o homem, para ser salvo pela graça de Deus, o homem tinha que fazer algo. O homem tinha que dar o primeiro passo. Talvez os irmãos já tenham escutado, inclusive pregações, inclusive mensagens que conclui isso aí. É um raciocínio humanamente lógico, né? O João Cassiano, ele defendia que Cristo morreu na cruz e a graça do Senhor estava ali para nós, agora dependia de que nós fizéssemos alguma coisa. E para nós sermos salvos, nós precisávamos dar um primeiro passo. A gente tinha que dar um passo em direção a Cristo. Se nós não dessemos esse passo em direção a Cristo, nós não poderíamos ser salvos. É lógico que, apesar de muitos crerem dessa forma, até por ignorância da palavra de Deus, a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não assina embaixo dessa posição. Toda a obra salvífica, ela vem de Deus. O homem não tem parte na salvação. Essa teoria teológica, ela coloca o homem como partícipe da salvação, ou seja, Cristo morre na cruz, fez a parte dele, agora eu preciso fazer a minha parte para ser salvo. Isto não é uma verdade. Todo o processo da salvação vem de Deus. Quando o homem reage à salvação, ao toque do Espírito Santo na sua vida, e se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo, isso é um trabalho do Espírito Santo na sua vida, e não um trabalho dele mesmo, da sua intelectualidade, da sua capacidade intelectual de raciocinar e tomar a decisão de ir a Cristo. Veja o que a palavra de Deus fala em João 15, 16. João 15, 16, Jesus diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Então, vejam que é Cristo quem nos escolhe. É Cristo quem nos chama para Ele. Aí os irmãos veem que há no meio teológico muitas discussões acerca dessas questões, né? Entra outros detalhes que não convém nós falarmos aqui agora, porque senão vai abrir um precedente para nós passarmos a noite toda aqui falando. Mas é importante que nós entendamos sobre a graça do Senhor, né? Como ela funciona na nossa vida.
o Espírito Santo, ele toca no coração do homem, para que o homem se converta dos seus pecados e vá até ele. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, falando aos fariseus da época, ele disse assim: vós não me recebeis porque vós não sois de Deus. Vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês me receberiam. Em outra oportunidade, Jesus diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Né? E em outra oportunidade, Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não vos enviar. Ou seja, todas aquelas pessoas que foram a Cristo foram porque Deus as enviou. Então é o Espírito de Deus agindo a mando do próprio Deus Pai para trabalhar no coração do homem para fazer a obra da salvação. Então, o pelagianismo são essas ideias, conforme eu falei, né? O pelagianismo é a ideia de que o homem não necessita da graça de Deus. Essa daí todo mundo concorda em gênero, número e grau. O semi-pelagianismo já é um banho-maria, né? Já é um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, de querer encaixar um pouco do pelagianismo. Tudo bem, eu concordo que nós necessitamos da graça de Deus, mas nós precisamos fazer alguma coisa, porque se nós não fizermos nada, então a coisa não funciona. Precisamos agir de alguma forma. E não, no entanto, a palavra de Deus, por mais dura, por mais inconcebível para nós, por mais incompreensível, né, vamos dizer assim, para nós que possa parecer, ela não dá razão para esse tipo de pensamento. E esse é um pensamento, o semi-pelagianismo, é um pensamento constante no nosso meio. Você já foi talvez até doutrinado dessa forma, sem saber a origem desse pensamento, a origem desse raciocínio. Mas esse raciocínio tem uma origem lá nos séculos 3 e 4, melhor, 4, né? Desculpe, o 4 e 5, né? Da era cristã. E tem esse pensamento no Cassiano, primeiramente no Pelágio, depois no João Cassiano, e depois muitos aderiram a essa maneira de pensar, e no nosso meio hoje existe muita gente que entende dessa forma, que pensa que dessa maneira que é por aí, mas não há na Bíblia palavra que possa justificar isso. A Bíblia não concorda com isso. É assim que nós cremos, é assim que nós pregamos. Que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando o seu coração. É importante sabermos dessas coisas, irmãos, para nós não sermos enganados. Muita gente não cria limo em lugar nenhum. Vocês já viram que tem gente que tanto faz. Para eles são interdenominacionais, né? Uma hora eles estão numa denominação, uma hora eles estão em outra denominação, e para eles tanto faz, é tudo Deus e os ensinamentos são os mesmos. Eles fazem uma salada de fruta de ensinamentos na sua mente e acaba absorvendo aquilo que a sua mente aceita, aquilo que o seu eu, naquilo que o seu eu se sente confortável, ele fica, né? Se alguém disser assim, olha, isso não pode ser dessa forma. Não, mas é meio desconfortável para mim, eu crer dessa forma, não pode ser assim. Então ela procura uma teologia que seja confortável, na qual ela possa dizer assim, aqui eu estou tranquilo, porque a minha mente se sente mais confortável pensando dessa forma. E no entanto, não importa o quão confortável a nossa mente possa estar, o que importa é a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.
pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo